Perfeito, Casão. E já que falamos do Corinthians, vamos fazer o balanço do Corinthians, porque foi o time mais louco, né, de 2024. Isso não tem como a gente negar. A gente passou o ano inteiro falando de dívida, de crise na diretoria, de impeachment, não vai ter impeachment, vai cair, não vai cair. E aí terminou o ano, como o Casão falou, aí, com essas 9 vitórias seguidas, dentro do G7. E dá pra gente fazer um balanço, Milho? A gente precisaria de um All News exclusivo para isso. Não, acho que tem coisas que a gente pode falar que são legais da gente reforçar, assim. Não está na conta da diretoria o que foi o Corinthians no final do campeonato. Não é por causa da diretoria, é apesar da diretoria. Está na conta da torcida, está na conta da alma do que é o Corinthians. A diretoria acertou por acidente. Ela contratou depois do Hugo Souza mais 8 jogadores. O André Ramalho, o Memphis chegou nessa leva também. E o Ramon, que estava completamente perdido, o Ramon e o Ramonzinho, que estavam completamente perdidos, conseguiram, com essas novas chegadas, montar um time. O que mudou o espírito de tudo foi o Memphis. Foi o Memphis chegar e entender a alma desse clube melhor do que qualquer um. Ele foi para a quebrada, ele sentou na escadaria, ele fez trança no cabelo, ele conviveu, ele está fazendo isso. Ele está gravando música de rap, falando da potência que tem a cultura da favela. Ele entendeu. Isso muda tudo, gente. Se fosse só planilha e cálculo, a gente não ia gostar. É também um circuito de afetos, é principalmente um circuito de afetos. Então, a diretoria acertou por acidente. Essa diretoria, na melhor das hipóteses, é destrambelhada, muito destrambelhada. Isso seria o que melhor poderia acontecer. A gente descobrir que essa diretoria é destrambelhada. Porque as outras hipóteses, elas beiram a polícia, né? Mas esse destrambelho foi uma loucura saudável quando o Memphis chegou. E o Corinthians encaixou, e está encaixado. O Corinthians para 2025 é um time que, se nada mudar, vem muito competitivo. Não precisa mais contratar. É isso que o Casão falou, está montado o time. Já deu um suco ali. Mas o que mudou foi o barulho da arquibancada e a mudança de afetos que o Memphis trouxe. Foi isso. Mas você acha que dá para a gente chamar esse ano, o balanço final desse ano, positivo ou negativo? Do Corinthians? Muito positivo. Muito positivo, porque para quem estiver prestando atenção, dá para ver do que o Corinthians é feito. É isso. Tá ali. A receita tá ali. E para você, Casão? Então, eu concordo com tudo que a Miri falou, principalmente na chegada do Memphis. O Memphis mudou o Corinthians. A torcida foi espetacular desde o primeiro dia do ano. A torcida foi espetacular. Porque ela teve que ficar engolindo sapo de vexames e vexames atrás de vexames e nunca desistiu. Muito pelo contrário, cresceu o apoio. O Memphis foi exatamente o salto de qualidade no time do Corinthians. Aquele cara que veio e abafou a responsabilidade de outros jogadores, ficou mais em cima dele e ele assumiu aquilo e deu conta. Foi aí que o Corinthians deslanchou. Mas se você for prestar atenção, o Corinthians jogou um bom futebol por 2 meses só. Só foi nos últimos 2 meses do ano que o Corinthians teve 9 vitórias consecutivas. Esses últimos 2 meses, o Corinthians voou. 2 meses. Os outros 9 dos outros 10, não conta janeiro. Conta, vai. Tirando metade de janeiro e metade de dezembro, que o campeonato acabou, você pega mais 9 meses, o Corinthians foi péssimo. Péssimo. Estava na zona de rebaixamento. Foi eliminado na primeira fase do Paulista. Foi caminhando na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mesmo sem querer, porque começou a pôr o time reserva para ser eliminado e não era. E não conseguia ser eliminado e foi embora. Foi até lá na frente. Por causa disso. Porque só jogou futebol por 2 meses. Mas eu acho positivo por esses 2 meses. Ô, Casão, mas diante disso, como é que fica a expectativa para 2025, na sua opinião, para esse time? Pro time? O time, cara, você vai ter a pré-temporada com o mesmo treinador, vai ter o mesmo grupo ali. Eu acho que precisa comprar um lateral direito e um lateral esquerdo, na minha opinião.
não dá. O Bidu foi bem? Foi, mas no começo do ano passado ele era o terceiro reserva da posição. Vai ter o Diego Palacios, né? Mas ele vai jogar. Ele chegou machucado, coisa que ninguém explica até hoje. Ninguém assume essa responsabilidade. Ele passou no exame médico com problema de cartilagem e foi contratado. Nem jogou, ficou o ano todo parado, ou o tempo todo que ele chegou parado por causa do joelho. Fez uma cirurgia, vai voltar agora, em janeiro, a fazer o trabalho normal. Vai estar legal? Vai dar segurança? Então eu acho que precisa de um lateral direito. Lateral esquerdo. Lateral direito. O Fagner foi embora para o Cruzeiro com o Corinthians pagando metade do salário. Veja se tem cabimento uma coisa dessa, na minha visão. Aí muitos falam assim, pô, mas o Corinthians se livrou de metade do salário do Fagner, aliviou a conta. Gente, mas vai pagar metade para um cara que vai jogar contra, o que é do outro time, que é rival. Isso não existe. Isso só acontece quando o cara pode ser comprado pelo outro time. Né? O cara tem contrato de 3 anos, sei lá, você empresta o cara, paga metade do salário e quando acabar o empréstimo, o time de lá compra, paga para o clube. O Fagner vai sair de graça quando acabar o contrato. E o Corinthians está pagando metade do salário. Enfim, então precisa de um lateral direito, que só tem o Mateuzinho, pelo que eu sei. Né? Agora o resto é só treinar, entrosar e ver se o entrosamento, se o esquema, se o encaixe continua nesse ano. Não precisa de nada, não. Nem o Pogba, tá? Tem gente mandando aqui legal, mensagem. Apesar que é legal falar Pogba, pôr no Corinthians, dar programa, dar debate, mas se você for olhar friamente, você vai trazer uma peça que não está precisando de verdade. Antes de você falar do Pogba, já tinha gente aqui no nosso chat como a Fátima Rodrigues falando Pogba vai ser anunciado em janeiro. Mas aí o Cleiton Laranjeira, Mili, levanta essa questão aqui, ó. Essa reta final do Corinthians é enganosa. Quero ver manter o nível na temporada toda. Você acha que a gente pode ser enganado por essa reta final? Eu acho que não. Eu acho que a gente viu como o Corinthians estava jogando. O time encaixou. O Casão sabe, né? Com um time encaixado, é difícil você ainda mais com essa qualidade dos jogadores, tudo estava dando certo, né? Acho muito difícil que se o Corinthians se mantiver assim, ele deixa de ser competitivo em 2025. Não foi enganoso, não. Foi muito estranho que tenha acontecido assim, 24 rodadas na zona de rebaixamento, e de repente o time encaixa 9 vitórias seguidas, né? Jogando bem, é realmente uma coisa rara, mas pelos motivos que a gente explicou aqui, foi o que aconteceu. É o Corinthians, é a torcida, é essa alma, é esse espírito, é o Memphis, e acho que se nada for perdido, o Corinthians vem em 2025 para levantar alguma taça. E vocês, o que vocês acham? Chat, a gente vai fazer aquele intervalo na TV, mas seguimos ao vivo aqui no YouTube, hein? A gente volta já.